que é preciso saber para ser salvo. Você acha importante isso, esse assunto? Alguém aqui acha que não é importante saber o que é preciso conhecer para ser salvo? Eu acho que é muito importante. Eu quero dizer a vocês que essa série está me dando muito trabalho para montar. Primeiro porque ela está direcionada para ser o mais objetiva possível e para ficar mesmo naquilo que é indispensável saber. Isso dá trabalho. É muita informação para ser condensada, digerida e colocada de uma maneira simples, prática e objetiva. E nós estamos tentando fazer isso. Todos os temas vocês vão ver, tem muita importância e não dá para ignorar as coisas que nós estamos estudando. Semana passada estudamos um assunto muito importante, como é que o mal entrou na experiência do homem. Sem saber onde o mal se originou, a forma, onde, como, quando, fica impossível entender a questão do sofrimento, do que está acontecendo no mundo hoje, nos desastres, nessas tragédias todas. Se eu não entender como é que o mal se originou, eu não vou compreender o resto. Por isso que estudamos isso na semana passada. Esta noite vamos estudar a sequência, algo muito importante que tem a ver com isso. Depois que o mal entrou na experiência do homem, e a gente dá a esse mal o nome de pecado. Depois que o pecado entrou na nossa natureza, e aí, como é que fica o problema? Como é que resolve isso? Tem solução? Não tem? Se tem, resolve como? E eu quero começar, dada a importância do tema, começar com uma história que toda vez que eu conto, ela me faz dar muito valor à informação que está na Bíblia. História já conhecida para alguns, daquele homem simples, canoeiro, que ganhava a vida atravessando as pessoas de uma margem a outra do rio. Um homem simples, da terra. Passava o dia fazendo isso. Ele cobrava ali uma taxa e atravessava as pessoas. Um dia ele foi fazer essa travessia com 2 professores. E os 2 professores se assentaram ali na canoa dele, simples, e o homem começou a remar, atravessando o rio, até que um professor começou a conversar com o outro sobre questões da doutrina, dos estudos deles, e o canoeiro não entendendo nada, remando, e aquela conversa para ele era em inglês, né? Lá pelas tantas, o professor olha para o canoeiro e disse assim, ele era professor de geografia, e disse, escuta, alguma vez você estudou a geografia aqui da região? Você tem algum curso sobre geografia? Aquele homem simples, canoeiro, falou, o quê? Você nunca estudou geografia? Eu não. Então você perdeu metade da sua vida, é até uma irresponsabilidade. Como é que você trabalha com o seu barco aqui na região e você não estuda a geografia da região? E se você se perder? E se você conduzir uma pessoa de maneira errada aqui? Você não estudou geografia, perdeu metade da sua vida. O canoeiro, sem entender aquele papo, continuou remando. Aí o outro falou assim, escuta, e você já estudou meteorologia? Ele não estava entendendo nada, nem sabia o que significava essa palavra. Aí o professor disse, mas você não estuda meteorologia? As mudanças, as variações do tempo, como é que você pode trabalhar numa profissão dessa e nunca ter estudado isso? Você perdeu metade da sua vida por não ter estudado isso. E os 2 estão naquela conversa e o canoeiro, sem entender nada, virando para trás para dar atenção, se distraiu, bateu com o bico da canoa numa pedra e a canoa virou com os 3 no meio do rio na correnteza. O canoeiro acostumado começou a dar as braçadas e nadar, porque a correnteza leva mesmo, ele é um homem da terra ali, começou a nadar para se salvar. Os 2 professores afundavam, bebiam água e gritavam por socorro. E gritando socorro, o canoeiro nadando virou para trás e gritou assim, aquele homem simples, modesto, né? Vocês não sabem nadar. E eles responderam, não, e bebiam água, né? Aí o canoeiro falou, então vocês perderam a vida toda. O que eu aprendo com isso? O que eu tiro para mim e o que tem a ver com o tema dessa noite? É que muitos de nós, passamos a vida acumulando informações importantes. Longe de mim vir aqui esta noite e pregar para vocês contra a cultura, contra o conhecimento. Não, isso seria uma ignorância. Claro que o conhecimento é importante. Claro que nós temos que nos desenvolver. É claro que a ciência tem que avançar. É claro que nós devemos estudar, sermos pessoas preparadas, é evidente, ninguém vai pregar contra isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas assimilam uma série de informações, como aqueles 2 professores, sabiam muito sobre geografia, sobre meteorologia, e eles não sabiam o suficiente para se salvar. Será que algum de nós aqui está na mesma situação? Será que eu conheço um monte de regras de direito, conheço código, leis, sou um advogado, sou bem informado, conheço tudo sobre o direito e não conheço o básico para me salvar?
Será que alguém aqui essa noite está nessa situação? Que não sabe o básico, o mais simples para obter a salvação. Aquele homem da terra não tinha informação nenhuma, mas ele sabia o suficiente para se salvar. É por isso que essa série aqui. Nós temos que saber o suficiente para sermos salvos. Às vezes eu vejo pessoas que nos procuram, passam e-mails, telefonam, começam a ler a Bíblia e dizem assim, Mauro, mas eu não consigo entender. As pessoas se assustam. Eu começo a ler o Velho Testamento e vejo aquele negócio de matança de animais, é sangue. Mauro, eu estou lendo trechos que Deus está mandando matar, era isso mesmo? Mandava matar as pessoas. E as pessoas ficam assustadas, não conseguem compreender. E eu digo, se você não estudar e não entender o contexto em que aquilo acontecia, é a mesma coisa que você entrar numa sala de cirurgia e pegar um médico amputando a perna de uma pessoa que está gritando de dor. E você assiste aquela cena e diz assim, eu jamais me consultaria com esse médico, está doido? Arrancando a perna de uma pessoa? Isso é médico? Você entrou fora do contexto. Depois você vai ver o médico comemorando que ele conseguiu amputar aquela perna e o câncer não tomou o resto do corpo. Há atos de Deus que nós só vamos compreender se estudarmos, se entendermos o contexto. E é isso que nós estamos fazendo. Por que Deus mandava certas coisas? Será que é preciso amputar a perna para salvar o resto do corpo? Será que a gente consegue entender isso? E a gente vai precisar estudar isso, para poder saber. Então, no assunto de hoje, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, se tem uma única coisa que todas as religiões, ou a maioria delas, concordam, ou vou trocar a palavra religião, a maioria dos cristãos concordam, existe uma coisa que sim, é que a salvação, ela só se opera de uma única maneira, a maioria dos cristãos concorda com isso, de uma única maneira. Que maneira é essa? A salvação só acontece de uma única forma. Que maneira é essa? Vocês não sabem? Através da morte substitutiva de Cristo Jesus. A maioria dos cristãos concorda com isso. A salvação só é obtida através da morte de Jesus no nosso lugar. Não há outro meio. Não há outra forma. E isso é básico, eu preciso entender. Porque há algumas filosofias que não creem assim. Acreditam que a própria pessoa pode conquistar a sua salvação através das suas boas obras. E alguns creem que se as boas obras não foram boas nessa vida, volta numa suposta outra vida para tentar praticar boas obras, e se não conseguir, vai voltar numa terceira, numa quarta, numa quinta, numa sexta, suposta vida, para tentar conquistar as boas obras para a salvação, e a Bíblia é radicalmente contra esta filosofia. A Bíblia é clara, só existe salvação através de uma única vida que nós recebemos, uma única, que é esta aqui, e através da morte de Jesus no meu lugar. Que eu jamais vou conseguir me salvar. Jamais, não tem meios para fazer isso. Eu mesmo não posso fazer isso. Esse é o primeiro princípio básico. Outra coisa, muitas pessoas que chegarão ao céu, muitas, que chegarão ao céu, os salvos, só estarão lá, porque creram na morte de Jesus no seu lugar. É a única coisa que vai levá-los para lá. Alguns vão chegar ao céu sabendo muita coisa a respeito de Jesus e do seu plano e do plano de Deus para nos salvar. Outros estarão lá sabendo muito pouco. Tiveram menos conhecimento, menos luz. Mas Deus salva de acordo com aquilo que você conhece. Ele cobra de nós o que nós conhecemos. Ele não cobra o que você não sabe. Portanto, nós vamos ter pessoas que vão chegar lá sabendo muito e outras que vão chegar sabendo pouco. Ué, Mauro, como é que é isso? Ué, se você pratica tudo quanto você sabe, se você é fiel naquilo que você sabe, e se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você adquiriu o passaporte para o céu. Percebe? Tem muita gente que sabe muito e não pratica tudo o que sabe. Vai perder o céu por isso. Portanto, nós estamos tratando de algo muito sério aqui. Vamos examinar rapidamente o problema do pecado, né? Nós, semana passada, vimos como é que o pecado entrou no mundo, agora, como é que vamos lidar com ele? Romanos capítulo 8, e é impossível estudar a solução desse problema sem conhecer o problema. Precisamos entender um pouquinho mais do que vem a ser o pecado, senão eu jamais vou conseguir compreender
qual o método que Deus teve que utilizar para nos livrar dele. Se eu não entendo o pecado, eu não vou conseguir entender como é que Deus teve que lidar. Portanto, eu preciso analisar o problema. Eu preciso examinar o paciente para entender, como um médico, qual é a doença dele. Vamos entender um pouquinho dessa doença chamada pecado, porque no fundo é uma doença mesmo, terrível. Romanos 8, verso 7 vai dar uma primeira indicação. Diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Primeira definição importante: todo ser humano que vem ao mundo, ele vem com o quê? Com uma inclinação para fazer o mal. Olha que informação importante. É uma inclinação, já vem na nossa natureza. Portanto, não tem esse negócio de que o homem nasce bom e depois fica ruim. Não existe isso. O homem nasce ruim. Nasce com uma natureza que é pecaminosa. Basta começar a andar, a falar e vai pecar, não tem outro jeito. Porque a sua natureza é uma inclinação para fazer o que desagrada a Deus. Diz o verso que a inclinação é inimizade contra Deus. Se a pessoa não sabe isso, como é que ela vai entender o plano da salvação? Nós já nascemos com uma propensão para fazer o que não presta. É importante eu entender a minha própria natureza. O que mais que a Bíblia revela sobre o pecado? O Evangelho de João, eu vou andar um pouquinho mais rápido hoje, porque nós temos muitos versos, tá? Muitos. João capítulo 8, verso 34. Não se preocupem, se alguém tiver dificuldade para acompanhar nessa velocidade, fale comigo, me passa um e-mail, amanhã eu disponibilizo esse estudo inteiro por e-mail, então você não precisa anotar, presta atenção, porque nós vamos ler muito verso aqui, tá? João 8, 34, mais uma indicação sobre o pecado. Palavras de Cristo, o que ele disse? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é, o que diz a sua Bíblia? Escravo do pecado. Então, além de ser uma inclinação, o que mais o pecado é? Uma forma de escravidão. Além de uma inclinação, ele é uma forma de escravidão. Todos nós, maior ou menor grau, somos escravos do pecado. Até a ação poderosa de Cristo na nossa vida. Todos somos escravos. O escravo tem vontade própria? O escravo faz o que ele quer? Ele faz a vontade do seu Senhor. Esse é o nosso problema. Nós não temos até a ação poderosa de Deus na nossa vontade. Enquanto isso não acontecer, nós somos escravos do pecado. Que situação, hein? Se eu não consigo entender a minha natureza, como é que eu vou saber lidar comigo mesmo? Eu preciso conhecer a minha natureza. Escravo do pecado. Romanos, logo depois de Atos aqui, Romanos capítulo 3, uma outra informação importante. Romanos 3, versos 9 e 10. Diz assim: pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão o quê? Debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha o verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a situação do ser humano? Tem algum ser humano que não tenha pecado? Só existiu um ser que pisou esta terra, que a Bíblia diz lá em Hebreus 4,15 que ele nunca pecou. Quem é? Jesus Cristo. Fora Jesus Cristo, fora Jesus, tem algum outro ser que pisou essa terra que não tenha pecado? Não. Vou fazer uma pergunta delicada, mas é bíblica. A mãe de Jesus, Maria, tinha pecados? Claro. Claro. Portanto, somente Jesus. Significa que todo ser humano é pecador. Ninguém escapa desse verso aqui. Ninguém. Não há uma só pessoa que não tenha pecado na vida. Essa é a nossa situação. Bem, essa doença chamada pecado, porque é uma doença que nós temos, ela é incurável pelos métodos convencionais. Não temos como resolver isso. Pelos métodos convencionais, recursos humanos, não tem como resolver isso. Olha o problema em que o homem se meteu. Lá no Jardim do Éden. Olha o problema. Nós não temos como reverter essa natureza. Isso é um baita de um problema, por uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais
adiante. Então o que eu descubro? Eu descubro que além de estar doente, o homem está perdido. Além de estar doente, está perdido. Não tem solução. Porque é uma doença incurável. E olha só, tem pessoas que dizem assim, mas não é justo, Mauro. Porque Adão fez uma escolha lá no Éden que se eu estivesse no lugar dele, não tinha feito. Então a pessoa pensa que essa condenação, essa consequência, é porque nós estamos herdando a culpa de Adão. A culpa. Amigo, guarda uma coisa, nenhum de nós está herdando a culpa dele, a culpa é só dele. Não é isso que nós herdamos. A culpa é dele. O que nós herdamos é a propensão, a inclinação, a tendência para praticar o mal. Herdamos a inclinação, a natureza, não a culpa. Está dando para entender? Eu estou tentando ser o mais prático possível, para não ficar uma coisa teológica. Essa não é minha praia. Estou tentando trocar isso em miúdos. Nosso problema, nós não estamos herdando a culpa dele, mas a tendência, a inclinação decorrente da má escolha que ele fez. E isso, de certa forma, define o nosso destino eterno, perdidos. Outra informação sobre o pecado, ele é universal. Brasil, China, Japão, todo ser humano que pisar neste mundo nasce com pecado. Ele é universal. Não tem um povo livre do pecado. E é espontâneo. Por quê? Porque eu já tenho a natureza, não preciso fazer nada para optar. Eu tenho a natureza. Os meus atos vão se revelando na medida em que eu vou crescendo e agindo. Ele é espontâneo. Ele vai aflorar espontaneamente. Olha o problema que nós temos. Ele é universal e ele é espontâneo. E uma das principais características do pecado é que ele induz o pecador, nós, a pensarmos que as nossas opiniões pessoais e convicções estão acima da revelação de Deus. Essa é uma das principais características do pecado. O pecador tem a tendência de achar que o que ele pensa e o que ele acha está acima da revelação de Deus. As opiniões dele, já viu gente que fala assim, porque o pastor está falando aquilo, normalmente pessoas que não acreditam, não têm a nossa fé, né? O pastor está falando aquilo, mas para mim não é assim, eu acho, toda vez que a pessoa colocar o eu na frente, eu acho, as nossas opiniões estão acima da revelação de Deus. Isso é característica do pecador e do pecado. Algumas definições bem rápidas de pecado. 1 João capítulo 3, definições importantes para nós entendermos o pecado. 1 João 3, verso 14, essa é bem conhecida, verso 4, desculpe. 1 João 3, verso 4, diz assim, todo aquele que comete pecado, também transgride a lei, pois o pecado é o quê? O que é o pecado? Pecado é transgressão da lei. Que lei? Dos homens não é, porque a lei dos homens, se você transgride, pode ser chamado de crime, se for uma lei penal, pode ser chamado de infração, se for uma lei de trânsito. Transgressão da lei aqui, pecado é transgressão da lei de Deus, isso é pecado. Diz que também é a transgressão da lei. Por que também? Porque antes disso ele é outra coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Antes de ser a transgressão da lei, pecado é outra coisa. Vou ver daqui a pouquinho. Tiago capítulo 4, verso 17, dá outra informação sobre o pecado. Tiago 4, verso 17. Portanto, aqui, nessa definição de transgressão da lei, olha que coisa importante, interessante também. Nessa definição de pecado como transgressão da lei, está falando do pecado como uma ação, como um comportamento. Portanto, o pecado é comportamento, ele é ação, mas não é só isso. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim, Tiago 4, 17, diz assim, aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer, e não o faz, comete o quê? Portanto, pecado é mais do que uma ação, ele é também uma omissão, porque aquele que sabe o que deve fazer, o certo, e não faz, ele sabe, mas não fez, é uma omissão, e essa omissão é considerada pecado. Portanto, o pecado pode ser ação, como pode ser omissão. Olha só, eu posso pecar também me omitindo de praticar alguma coisa, que eu sei que deveria fazer. Veja que vai ficando mais profundo o conceito do que é pecado, vai restringindo mais.
Ou vai, pelo contrário, se tornando mais abrangente? Pelo contrário, vai se tornando mais abrangente. O que mais? Isaías capítulo 1, verso 2. O que mais o pecado é? Como mais nós podemos defini-lo, além de transgressão da lei, além de uma omissão? Isaías capítulo 1. O que diz o verso 2? Diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. O que ele disse? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão, o que diz a sua Bíblia? Revoltados contra mim. O que é pecado? Também, além de ação e omissão, também pode ser definido como rebelião ou revolta contra Deus. Alguém vai dizer, pô, Mauro, mas eu não conheço ninguém revoltado contra Deus. Eu conheço. Mas mais do que revoltado contra Deus, o pecado diz que é rebelião. Por que é rebelião? Porque o rebelde, qual é a característica do rebelde principal? Não obedece, não aceita, ele é rebelde. Portanto, o pecador, ele é rebelde contra Deus. Deus manda fazer uma coisa e ele não faz. Ele está numa revolta contra Deus. Romanos capítulo 5, verso 19, tem a última aqui definição que eu considerei importante sobre o pecado. Romanos capítulo 5, vejam que todas essas definições, elas são bíblicas. Estou extraindo da Bíblia. Romanos 5, não é uma opinião aqui, é bíblica. Romanos 5, verso 19, o que diz aí? Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um. Pecado também é o quê? Desobediência. Veja, todas as facetas do pecado, como ele se manifesta de maneiras diferentes. Tudo isso aqui a Bíblia define como pecado. Uma outra diferença que eu considerei muito importante estudando o caso, uma diferença entre pecados no plural e pecado no singular. Você já pensou sobre que diferença é essa? Será que existe uma diferença entre pecados e pecado? Olha que coisa interessante. Pecados no plural significam os atos. Os atos são pecados. O comportamento, atos, esses são pecados. Pecado no singular significa a condição, a doença. Então, pecados são o sintoma da doença, as consequências, os atos exteriores. E pecado no singular é a doença em si. Mauro, está muito legal isso aí, mas na prática, o que interessa? O que você acha? Interessa? Porque nós estamos, seres humanos, preocupados com os pecados, os atos, o comportamento das pessoas, quando a nossa preocupação deveria ser o pecado, a natureza, a nossa condição. Então, aquela frase conhecida, né? Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Ih, acho que eu compliquei, né? Estou vendo gente olhando para mim assim. Como? Vou repetir. Eu não peco porque eu sou pecador. O problema está na minha natureza. Desculpe, eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Vocês entendem? O problema não é o que nós somos. E o que nós somos é que resulta no que nós fazemos. Deu para entender agora? O que nós somos é o problema. Porque as consequências do que eu sou é que se refletem em atos. Então, quando eu entendo que o meu problema é o pecado e não os pecados que eu cometo, é a minha natureza, a minha condição de existência é que é o meu grande problema. Então, eu fico tentando corrigir os meus pecados, eu fico tentando resolver o meu problema de comportamento, quando o meu problema não é de comportamento, é de uma natureza que eu tenho dentro de mim. Então, é você ficar parado em frente a um pé de laranja e fica ali, você não gosta, você detesta a laranja. Você detesta a laranja. Aí você está embaixo de um pé de laranja. Cada laranja que cai, você corta. Aí cai mais, você corta o galho. Vai cortando e continua caindo laranja. Qual o problema? Você não quer que nasça laranja num pé de laranja? Você está esperando o quê? Maçã? É você ficar tentando consertar a sua vida, os seus erros, cortando o fruto. Quando o seu problema é a árvore. O nosso problema é a nossa árvore. O pecador produz pecados. E não adianta você ficar tentando se corrigir todo dia, cortando os seus pecados. Você só está... Isso é um paliativo. O nosso problema é ir a alguém, um poder superior, que possa mexer na nossa natureza. Aí está o milagre.
Eu tenho que mudar a minha natureza para deixar de cometer pecados. E só Deus pode fazer isso. Senão você vai passar a vida se cansando de ficar lutando contra as coisas erradas que você faz, e eu também. Porque a nossa natureza vai fazer sempre coisa errada. A não ser que haja uma intervenção divina. Olha só, eu disse que antes de ser a transgressão da lei, o pecado é outra coisa. Volta lá para Isaías, e vamos ver o que o pecado é antes de ser a transgressão da lei. Isaías, capítulo 59, informa isso para nós, e é importante que eu saiba disso. Que antes de quebrar a lei, aconteceu uma coisa comigo. Isaías 59. Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades, ou em algumas traduções, os vossos pecados, fazem o quê? O que diz a sua Bíblia? Separação, ou algumas traduções fazem divisão entre vós e o vosso. Qual é a primeira característica do pecado? O que ele faz? Separação entre mim e Deus. Ele me separa de Deus. Portanto, eu transgrido a lei, porque antes de transgredir a lei, eu me separei de Deus. A primeira consequência do pecado, ele gera a separação de Deus. Por isso eu me torno um transgressor. Longe de Deus, é claro que eu vou quebrar a lei. Portanto, eu preciso entender que a coisa mais grave que o pecado gerou foi separar o homem de Deus. Por isso hoje eu não posso mais ver a Deus, porque eu estou separado dele. O pecado me torna inacessível a Deus. Ele atrapalha a minha ida a Deus. Eu preciso que alguém resolva esse problema para mim. Deus tinha um plano para resolver isso. Quer ver mais uma coisa sobre o pecado? Segunda carta aos Coríntios, ele tem mais uma consequência que eu não posso desconhecer. Segunda carta de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, olha o que o pecado faz. Versos 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que diz a sua Bíblia? Se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o pecado faz na mente da pessoa? Cega, é como se colocasse uma venda, e essa pessoa não consegue entender o evangelho. Por isso que diz que ele não consegue ser compreendido por aqueles que se perdem. Ele é uma cegueira espiritual. O pecado impede que eu consiga ver as coisas espirituais. Então você pega uma pessoa que está levando uma vida afundada no pecado, você tenta mostrar as coisas para ela, as verdades bíblicas, por mais que você fale, não adianta você se revoltar. Ela não consegue ver e não consegue entender o que você está vendo. Eu preciso entender isso. Você se cansa de falar, você se irrita, você pode até correr o risco de brigar com aquela pessoa e dizer, mas não é possível não, é possível sim, porque o pecado, ele cega o entendimento de todas as pessoas, todas, dos incrédulos. Então a pessoa que não crê em toda a palavra de Deus, em toda, ele se torna incrédulo, e aí ele não vai entender a palavra de Deus. Olha que situação, enquanto ele for um incrédulo. Situação grave, a pessoa não entende mesmo, você pode mostrar, para você está claro, ela não está vendo o que você está vendo. E não adianta brigar com ela. Agora eu pergunto, mergulhados no pecado, nós que somos pecadores, nós podemos, com essa situação, com essa natureza, compreender a magnitude do pecado? Dá para entender? Eu mesmo, como pecador, consigo ver o tamanho do meu problema? Mergulhado no pecado não dá para você ver. Você não consegue enxergar a grandeza dele. É como você querer olhar um quadro negro dentro de um quarto escuro. Você vai enxergar o quadro negro num quarto escuro? É a situação do pecador. Ele não consegue ver o evangelho. Ele não consegue compreender o quanto o pecado é grave. E aí você encontra pessoas que você tenta mostrar o pecado e elas falam, isso aí é exagero de crente. Isso é fanatismo. Ele não consegue ver. Ele considera isso um fanatismo. Ele não vê a gravidade do problema. Tem gente que fala assim, o diabo não é tão feio quanto se pinta. Começa a achar até o diabo bonito. Quer cegueira maior que essa? Quer cegueira maior que essa? Não é tão feio, isso é radicalismo. Você ouve essas expressões, né? Obedecer a Deus
é ser radical. O mundo do pecado prega isso. Outra consequência gravíssima do pecado, e talvez essa seja o nosso maior problema, Romanos capítulo 6. Qual é o nosso maior problema? Até agora, se alguém ainda não se convenceu de que essa doença é chamada pecado é grave, se alguém ainda não se convenceu, agora eu vou te dar um motivo suficiente para se preocupar. Capítulo 6, verso 23, diz assim, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado, o que é? A morte. Parou aqui. Bom, e agora, te preocupa? Diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Significa que se eu nasci com essa natureza, eu vou morrer eternamente. É morte eterna. Temos um problema? Sim ou não? Você acha que eu me preocupo se eu estiver aqui hoje, vivendo, falando, conversando, na situação de pecador, se eu souber assim, bom, se eu não tiver alguém que me resolva esse problema, o dia que eu bater as botas, acabou para mim. E a vida se resumiria nesses 30, 40, 50, 60, 70 anos que nós passamos por aqui, 80 no caso de alguns. Será que a vida é só isso? Sofrimento, dor, lágrima, estresse, depressão, doença, é isso que é a vida? Esse é o plano de Deus para nós? Será que tem gente que se contenta com isso? E a Bíblia diz que na condição de pecador, a morte será eterna. Portanto, nós temos um baita de um problema, e alguém precisa resolver isso para nós. Quem se preocupou com esse problema? Deus. Deus tem a solução para esse problema, e é por isso que nós estamos estudando o que é preciso saber para ser salvo. Porque aí eu descubro, eu entro aqui essa noite assobiando, cantando, e falo, pô, mas eu fui assistir aquele cara hoje à noite e saí deprimido lá da igreja. Ele me falou que eu estou doente, a minha doença é incurável e que eu vou morrer. Mas será que você veio aqui para ouvir isso essa noite? Você entrou no consultório, o médico deu o diagnóstico, mas ele não pode te dar o remédio? Você quer saber o remédio? Nós temos que saber o remédio, né? Deus se preocupou com isso aqui. A questão é que só tem um remédio, não tem 2 nem 3. Como é que resolve isso aqui, hein? Como é que sai dessa enrascada aqui? Olha só a solução que Deus tinha para esse problema. Lucas capítulo 24. Eu vou ter que ser bem sintético aqui, por causa do horário, mas vamos tentar resumir bem a solução do problema. Lucas capítulo 24. Quem quiser esse estudo, me pede depois, a gente passa isso, tá? Lucas 24, capítulo 7. Olha o que diz a Bíblia. É necessário. É opcional ou não? É necessário, diz a Bíblia, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. A Bíblia está dizendo que Deus, Jesus Cristo, Deus Filho, que viria a esse mundo, já faz parte do plano para resolver o problema, ele tinha que morrer, não tendo ele cometido nenhum pecado, ele teria que ser entregue e morrer no meu lugar. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por que Jesus tem que morrer no meu lugar? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte é a condenação para quem? Para o pecador. Diz a Bíblia que todos pecaram, portanto a morte atingiu toda a humanidade. Ou você conhece algum ser que pisou nesse mundo aqui e que nunca tenha morrido? Você conhece? Tem visto algum Adão andando por aí? Algum Moisés? Deus cumpriu a sua palavra? A morte atingiu a todos, sim ou não? Mas houve um ser que pisou aqui neste mundo que não pecou, mas foi morto. A penalidade da morte se aplicava a ele? Não, ele não pecou, nunca pecou. A morte não se aplicava a ele, mas ele pagou esta pena que não era dele. De quem era? Nossa! Nossa! Isso é conversa fiada que é nossa. Faz assim com o dedo, ó. Minha, o papo aqui é pessoal, é individual. Jesus pagou a minha pena, pagou a tua pena. Ele morreu na cruz e pagou a penalidade da morte que era imposta para nós. Eu não disse que a doença era incurável? Aí ele vai lá e paga a penalidade, ele que era justo. E aí qual é o plano de Deus agora? Se Adão falhou, fez uma má escolha, e eu acabei herdando a inclinação e a natureza dele, a consequência dele, Cristo morre na cruz, paga aquela penalidade e me dá uma nova oportunidade. Se eu sigo e deixo ele agir na minha vida, a morte, um dia eu vou morrer, normalmente como qualquer outro, mas a promessa dele qual é? Que ele vai nos ressuscitar e nós vamos ter vida eterna, só para os que crerem que ele morreu no seu lugar. Não tem outra saída, amigo. Ou você aceita esse plano de Deus, ou não tem outra saída.
O único meio de ser salvo é esse, é aceitar. Tem gente que acha que isso é muito fácil, muito simples, não pode ser assim e, portanto, não aceita. Mas esse é o plano de Deus. A salvação é pela fé naquilo que Jesus fez. Não é naquilo que eu posso fazer, porque eu não posso fazer nada. Você entende? Mauro, mas se eu nasci com essa inclinação, e se eu não posso resolver o meu problema, então Deus foi injusto, não foi não. Porque Cristo morre no teu lugar. Ele resolveu o meu problema, eu só tenho que crer nele. É justo ou não é? É uma troca justa. É uma substituição. Esse é o plano de Deus. Dá para viver sem saber isso? Dá para viver desconhecendo isso? Que para ser salvo eu preciso acreditar que Jesus morreu no meu lugar, para pagar uma pena que era minha, e eu passo a herdar a vida eterna que é dele. Porque Deus me deu uma segunda chance. Adão me representou e eu me dei mal. Depois Jesus me representa, e se eu escolho Jesus, eu me dou bem. Não é assim que os jovens estão falando hoje? Me dei bem. Me dou bem com Jesus. Esse é o plano. 2 Coríntios capítulo 5. Olha como isso fica claro na Bíblia, para qualquer um. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, entende isso aqui. 2 Coríntios capítulo 5. Olha o plano revelado aqui. Verso 21. Olha aqui. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é este que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou, mas quando ele está pendurado na cruz, os pecados do mundo, os meus e os teus, estão sobre ele, para que nele seja feita a justiça de Deus para mim. Ele se fez pecado por nós, para pagar a pena que era minha, e ele pagou. No momento que Satanás reclamar com Deus, peraí, mas não é justo. Não é justo. O Senhor não disse que aquele que pecar morre, então o Senhor tem que matar a raça humana. E Deus disse, mas eu também disse que aquele que crer em Jesus e aceitar a sua morte no seu lugar, será salvo. Uma questão de escolha. E eu que digo assim, não é justo, eu não estava no Éden para escolher. Deus está dizendo, você tem razão, Mauro. Então eu te dou uma nova oportunidade. Escolha em Jesus agora. Quem você quer seguir? Tem religião. Tem gente que fala, mas se fosse tão simples. Amigo, tem religião que pensa que eu preciso voltar aqui numa outra vida para eu mesmo pagar. O que Jesus pagou na cruz então? Destrói o Evangelho. Arrebenta o Evangelho. Destrói. Se eu voltar aqui para eu mesmo pagar, o que você faz com o Evangelho? Rasga. E tem gente que diz que essa filosofia é de Deus. Aniquila a morte de Jesus na cruz, na medida que eu mesmo vou pagar. Então o que Jesus pagou por mim? Isso é arrebentar o Evangelho. A pessoa tem o direito de seguir a filosofia que ela quiser, claro, mas não diga que é bíblica, porque isso ofende. Não diga que é bíblica. Fala, eu creio nessa filosofia, não está na Bíblia, mas eu gosto dessa filosofia, eu aceito e vou segui-la. Bom, aí é um direito seu. Mas não cometa o sacrilégio de dizer que isso é bíblico. Porque é um sacrilégio. Gênesis capítulo 4, eu preciso correr aqui para encerrar. Gênesis 4. Eu vou parar na metade do que eu preparei para vocês por causa do tempo, infelizmente. Tinha muita coisa, mas, como eu disse, o assunto é muito extenso. Vou ficar só em Gênesis 4. E quem quiser o resto me pede, tá? Gênesis 4, mas já vai dar para tirar uma conclusão só aqui. Bom, nós tínhamos um problema e já vimos que a solução era a morte de Jesus na cruz. Bom, mas aí surge uma pergunta. Mauro, mas Jesus só veio fazer isso aproximadamente 4.000 anos após o pecado do Éden. Sim ou não? Jesus veio a este mundo, para quem não sabe, mais ou menos 4.000 anos após o episódio do Éden. Aproximadamente. 4.000 anos depois foi que ele cumpriu a profecia que ele viria morrer na cruz. E aí surge a pergunta, as pessoas que viveram antes de Jesus, como se salvavam? Como elas se salvavam? Se é Jesus que nos salva na cruz, como é que elas nos salvavam? Como é que a gente se salvava? Bom, essa pergunta, alguém quer saber isso? Você vai ter que vir aqui na próxima quarta-feira para saber. Se quiser saber, na próxima quarta.
Mas, para concluir isso aqui, eu vou ficar aqui em Gênesis 4, onde nós vamos dar uma pálida ideia. Lembram-se quando o casal pecou lá, Gênesis, isso a gente já estudou, portanto não vou ler agora. Gênesis capítulo 3, qual foi, o que Deus mandou o casal fazer logo após o pecado? Depois que ele se dirigiu à serpente, amaldiçoou a serpente, se dirigiu ao casal, ele condenou o casal? Falou alguma palavra áspera para o casal? Só fez uma pergunta, que pergunta? Onde estás? Mas não condenou. A serpente ele dirigiu uma maldição. Depois disso, qual foi a providência que Deus mandou o casal tomar? Para resolver o problema. Estava passando um cordeirinho ali. O cordeiro simboliza o quê? O animal mais inocente. Por isso que a gente fala que aquele cara é um cordeiro. Obedece sem discutir. Todos os maridos são cordeiros. Obedece. E ai que não obedeça. Dorme na sala. É o bicho mais inocente que existe, é o cordeirinho. Deus pegou o cordeiro e falou assim para Adão: pega esse cordeirinho, pega essa faca e corta o pescoço dele. Você acha que foi? Adão falou: não entendi. Pega esse animalzinho inocente, corta o pescoço dele, ele vai morrer pela besteira que você acabou de fazer. Adão, você acha que ele tinha coragem de cortar o pescoço do... Deus falou: faz o que eu estou mandando. Deus queria que Adão percebesse a gravidade do pecado, que iria implicar na morte de um inocente. Quem seria esse inocente? O Filho de Deus. Adão, o que você fez foi tão grave que você não vai entender, a não ser que você mate alguém, porque o que você fez, só a morte do meu filho vai poder responder. Para você entender a gravidade, mata esse bichinho inocente, porque é o que o pecado faz, ele vai matar um inocente na cruz. Olha o que Deus queria ensinar. A dificuldade de matar o bicho mostra que o pecado ele é grave, ele tem consequências graves, ele gera a morte de um inocente. A maior gravidade do pecado é que quem paga é um inocente. Aí lembra-se da música do Cazuza? Eu não posso fazer mal a ninguém a não ser a mim. Que bobagem, que mentira. Porque o pecado, o maior mal que ele faz é atingir o inocente. Atingir filhos, netos, tataranetos. É isso que a Bíblia vai mostrar para nós. Por que vêm as doenças? Por quê? Porque o pecado atinge inocentes. Para que o homem entenda que a maior consequência foi ter atingido o inocente Filho de Deus. Quer dizer que se atingir alguém da minha família, eu sinto. Aí eu vou entender a gravidade. Mas quando eu mato o Filho de Deus, está tudo legal. Olha o que Deus quer que a gente entenda. Deus quer que a gente entenda a gravidade do que nós estamos lidando. E aqui, Deus mandou matar aquele cordeiro para que o casal entendesse a gravidade e qual seria a solução do problema. Um dia, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria a esta terra para resolver o problema. Ensinou isso. O que os pais fizeram? Foram ensinando para os filhos. Tiveram vários filhos e os dois primeiros, a gente conhece o nome, Caim e Abel. E aí o que o capítulo 4 diz? Leia aí comigo, ó, Gênesis capítulo 4, para a gente encerrar por aqui. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Só um detalhe, para quem não está acostumado com a terminologia bíblica, quando a Bíblia fala que um homem conheceu a mulher, conhecer no sentido bíblico é ter relação sexual. Todas as vezes. Conheceu fulano, conheceu Adão, a sua mulher. Ele teve uma relação com ela e tiveram filhos. Conheceu. Por isso que tem gente que brinca, né? Aí ele saiu e conheceu aquela menina no sentido bíblico. Não pode, não. Está errado isso. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, olha aí, teve a Caim, teve um filho. Alcançou do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Olha, presta atenção agora na profissão dos dois. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador, agricultor. Tinham profissões diferentes. Um irmão, pastor de ovelhas. O outro irmão, agricultor. Olha só. Agora, olha que interessante no verso 3. Ao cabo de dias, quer dizer, ao final de dias, trouxe Caim do fruto da terra. O que ele trouxe? É importante essa expressão. Uma oferta ao Senhor. Por que a Bíblia está dizendo que ele trouxe uma oferta? Aqui, sem entrar em detalhes, o que a Bíblia está dizendo? Os pais explicaram para os filhos o simbolismo daquela oferta. Eles sabiam o que significava trazer o cordeiro, matar o cordeiro e oferecer a Deus em troca dos seus pecados. A Bíblia não entra em detalhes, mas mostra que eles sabiam o simbolismo daquela cerimônia. Pecou,
Você tem que no final do dia trazer lá o bichinho inocente, confessar o seu pecado na cabeça do bichinho, e o bicho tem que ser morto, e o sangue dele representa o sangue de Jesus. Isso é para fazer com que o homem se arrependa, e não peque, para não ter que matar o bichinho no fim do dia. Já pensou? Antes de você pecar, você pensar, puxa vida, mas o bichinho vai morrer por a besteira que eu estou pensando em fazer? Os irmãos sabiam o simbolismo, o que Deus pediu. E aí diz que Abel, pastor de ovelhas, não, 3, Caim, ele não era agricultor, o que ele trouxe para o Senhor de oferta? O fruto da terra. Verso 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O que você está dizendo, mal? Os irmãos foram lá, um levou o que Deus pediu, o cordeirinho, do jeito que Deus pediu. Cordeiro para ser sacrificado, para que o sangue simbolizasse a morte de Jesus, representando o perdão daquele pecado. O outro irmão agricultor resolveu levar, foi lá, eu imagino que ele colheu os frutos mais bonitos que ele plantou, fez uma bela cesta bonita e levou para Deus todo orgulhoso. Senhor, aqui eu colhi a coisa mais bonita que eu produzi. Diz que Deus aceitou a oferta de Abel, a ovelha, e não aceitou. Não só a oferta de Caim, como também a ele, Deus não recebeu. Isso é tão sério, tão grave, que eu vou fazer o seguinte. Nós vamos parar aqui, e eu me sinto no dever de fazer a segunda parte na próxima quarta, que não vai dar para deixar de falar o resto. Então vamos fazer a segunda parte desse estudo na próxima quarta-feira, a sequência, porque realmente eu deixei de metade do que eu programei e deixei de falar. Então, quarta-feira que vem, segunda parte, para a gente entender isso. Por que Deus não aceitou? O que isso tem a ver comigo? Que tipo de oferta eu posso estar levando para Deus hoje, que Ele não esteja aceitando e eu achando que eu estou fazendo a melhor coisa? Quarta-feira que vem é a segunda parte. Se alguém faltar na próxima quarta que teve aqui, vai ficar com o estudo manco, né? Você ficou com uma parte e não viu o fim do filme. Não adianta ficar perguntando depois, como é que terminou aquele filme? Vamos combinar uma coisa, não contem, tá? Quem faltar, você não conta. Quarta-feira, vamos encerrar aqui. Eu quero terminar com uma ilustração e o pastor já vai orar para nós. Eu sempre gosto de terminar com alguma ilustração. E a ilustração dessa noite, eu não sei, li em alguns livros que parece que ela é verídica, eu não posso garantir que é verídica, mas parece que seria verídica a história de Leonardo da Vinci e a pintura do quadro da Santa Ceia. A história que eu li, tida como verídica, é a de que ele teria pintado a Santa Ceia se inspirando no rosto de pessoas conhecidas. O pastor faz sinal com a cabeça, é verídica, pastor, é verídica. Eu li como verídica. Ele pintou a Santa Ceia inspirando-se no rosto de pessoas conhecidas num vilarejo. Qual era a ideia dele? Para pintar Jesus Cristo, ele escolheu alguém que todo mundo considerava uma pessoa irrepreensível. E assim ele foi pintando os discípulos todos. Chegou na hora de Judas, ele não estava conseguindo encontrar ali no vilarejo alguém que todo mundo, ao olhar, se lembrasse de Judas, o traidor. E ele ficou pesquisando na cidade, pessoas, olhava para o rosto das pessoas e não encontrava aquele rosto para pintar Judas. Ele teve uma ideia. Bom, para encontrar alguém que tem esse rosto e as pessoas assim que olharem possam se lembrar de Judas, o melhor lugar que eu imagino é, eu vou procurar na cadeia. Criminoso. Dito e feito, chegou na cadeia, conversou com o responsável, explicou a situação e o responsável disse assim, olha, eu tenho um cara aqui, um cidadão, que foi preso aí, que ele andou fazendo barbaridades aí, cidade, se deixar ele sair, ele vai ser linchado. Eu acho que no momento não tem ninguém melhor para pintar o rosto de Judas. É como se nos tempos modernos alguém pensasse no Alexandre Nardoni. Imagine, né? E aí conduziu até a cela, estava aquele homem sentado ali na cela, com aquele rosto ali, e foi apresentado, olha, você, por favor, vai seguir, o guarda vai te levar algemado, e você vai até o estúdio dele, e ele precisa de você. O preso, sem entender nada, foi sendo conduzido. Chegou no estúdio do pintor, me fugiu o nome do pintor, Leonardo da Vinci. Chegou no estúdio do Leonardo da Vinci, estava lá, e estava o quadro esboçado, faltava só o rosto de Judas. O prisioneiro ficou olhando e, sem nenhuma razão, começou a chorar. E o pintor olhou para ele e falou, olha, rapaz, é melhor você enxugar essas lágrimas, você vai atrapalhar meu trabalho, eu preciso me concentrar e vai demorar mais. Enxuga as lágrimas e fica na posição que eu te falei, senão eu não consigo pintar. E ele não conseguia, ele chorava compulsivamente.
Chegou uma hora que o pintor falou assim, não vai dar para trabalhar. Você para de chorar. Afinal de contas, você está chorando por quê? Ele disse, eu posso fazer só uma pergunta para o senhor? Sim, quem é que o senhor escolheu para pintar o rosto de Jesus Cristo? Ele falou, foi alguns anos atrás, e foi um rapaz, eu me lembro, o nome dele era Pedro Ivo, e o rapaz continuava chorando. E era uma pessoa que aqui na cidade me foi indicada, porque todos disseram que ele era uma pessoa irrepreensível. E o rapaz continuava chorando. E aí ele olhou e falou, o que acontece? Você conhece ele? O rapaz disse, eu sou o Pedro Ivo. Há anos atrás, eu me lembro muito bem quando eu entrei nesse estúdio, e o Senhor pintou meu rosto para representar Jesus Cristo. Mas eu me afastei tanto de Deus, fui tão longe, que hoje é que eu percebi o quanto longe eu fui, a ponto de o Senhor me trazer para pintar o rosto de Judas. Sabem, o mesmo rosto que serviu para pintar Jesus Cristo num templo, serviu para pintar o rosto de Judas. A pergunta que eu quero deixar para a gente levar para casa, para ficar durante essa semana e voltar na próxima quarta. Quem as pessoas se lembram quando olham para nós? Quando o seu vizinho olha para você, ele se lembra mais de Jesus ou de Judas? Quando a sua esposa, seu marido olha para você, quando os seus filhos, quando o seu colega de trabalho, como tem andado a sua vida? Quem você tem lembrado mais? É para a gente refletir em casa sozinho no travesseiro. Vou pedir para o pastor orar e na próxima quarta nós vamos seguir com a segunda parte desse estudo.